Muito bem, meus irmãos. Vamos para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Só até aqui por enquanto. Meus irmãos, os selos, os 7 selos, são eventos na história da humanidade. E nós iremos estudá-los com mais detalhes daqui a pouco. A estrutura do capítulo 6 e do capítulo 7, que fala dos selos, está dividida da seguinte forma. Vou repetir o que eu falei na quarta-feira passada, mas isso é importante para nós relembrarmos. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos e 4 cavaleiros. Tá? Sendo que, no que diz respeito à história da humanidade, esses eventos dos 4 cavalos e 4 cavaleiros, nada mais é do que o princípio das dores, mas ainda não é o fim. São sinais da vinda de Cristo, mas não são os sinais que já sinais iminentes da volta do anticristo, não. São sinais que têm acontecido na história da humanidade que evidenciam a chegada do fim. É o que Jesus chamou de o princípio das dores. E nós iremos analisar isso, ver isso à luz do Evangelho. Então, são os 4 cavalos e seus cavaleiros. Muito bem. Esses são os 4 selos. O 5º selo o intervalo entre o 4º selo e o 5º selo, existe uma lacuna aqui. Mas essa lacuna é proposital. Essa lacuna entre o 4º e o 5º selo, na verdade, é porque a revelação do Apocalipse vai falar sobre esse evento entre o 4º e o 5º selo lá na frente. Em Apocalipse capítulo 12, 13 e 14. Que é o quê? É o surgimento do anticristo com as 2 bestas. Então, o que acontece entre o 4º selo e o 5º selo? Acontece o surgimento do anticristo. E ele vai perseguir a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí então vem o 5º selo. O que é o 5º selo? É o clamor dos crentes que morreram. Eles estão clamando perante Deus. Deus, até quando o Senhor não vingarás o sangue dos justos? Por quê? Não é que os que estão lá no céu, os crentes estão vendo o que está acontecendo na terra, não. Eles acabaram de morrer e têm consciência do que estava acontecendo na terra, que é a perseguição à igreja. Então eles fazem esse clamor a Deus. Então o que é o 5º selo? O 5º selo ele é o pedido de socorro da igreja que já está no céu, em favor de que Deus venha vingar a igreja e venha dar um fim no sofrimento dos crentes por causa do anticristo. Então, recapitulando, os 4 primeiros selos do Apocalipse são 4 cavalos e seus cavaleiros, e dizem respeito ao princípio das dores. Depois do 4º selo, que são os 4 cavalos e cavaleiros, vem o anticristo. E depois do anticristo, aí sim vem o 5º selo. Eu estou analisando não versículo por versículo agora, estou analisando do ponto de vista histórico, tomando como base vários textos bíblicos e o próprio Apocalipse. E aí depois do anticristo vem o 5º selo. Os irmãos entenderam que depois do anticristo é que vem o 5º selo? Depois do anticristo, terminou o 4º selo, vem o anticristo. Depois do anticristo vem o 5º selo, que é a oração dos santos, clamando a Deus por socorro. Depois do 5º selo, que é essa oração, que é esse pedido de socorro, aí vem o 6º selo. O que é o 6º selo? É a vingança de Deus contra o anticristo. Tá? É o 6º selo. E o 6º selo, ele resume o que Deus vai fazer na terra por causa do anticristo. E aí vem o 7º selo, que é a mesma coisa que o 6º selo, só que agora mais detalhado. O 7º e o 6º selo são iguais, só que o 7º selo ele está mais detalhado os eventos e com um foco maior no juízo de Deus sobre o anticristo. Por isso que o 7º selo está detalhado em forma de trombetas.
Dentro do 7º selo tem 7 trombetas. Ok? Ficou claro? Eu vou permitir que vocês façam perguntas agora. Alguma dúvida sobre isso, sobre esse ponto específico dos selos? Arnaldo? Como está escrito em Hebreus, capítulo de número 6. Isto falaremos, se Deus permitir. Quando chegarmos no capítulo 13 de Apocalipse, nós vamos falar sobre isso. Se o anticristo era o Papa, como é que funciona essa situação. Eu quero deixar claro para vocês a estrutura do capítulo 6. Tá? Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como funcionam os selos. O que são os selos? São eventos. Em que nível? Local ou global? Em nível global. Isso é importante nós salientarmos. Que os selos é em nível global. Versículo 4. Apocalipse 6, 4. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E foi-lhe dado tirar a paz da terra. A paz da terra. Muito bem. Então, meus irmãos, perceba que esses eventos vão atingir a terra, os homens. Então, quando nós discutimos ou mostramos para alguém os sinais do fim, alguns ímpios costumam dizer o seguinte: isso aí é tudo historinha, isso não vai acontecer não, porque essa história de que vai ter guerra, sempre houve guerra. Já ouviram isso? Jesus vai voltar, as guerras, as doenças, essas epidemias são sinais do fim. Que nada, sempre houve doenças, sempre houve epidemias. Isso é uma falácia do diabo. Sempre houve guerras, sempre houve epidemias. Guerra mundial sempre houve? Não. Só houve 2. Um vírus, uma pandemia, uma epidemia em nível global, sempre houve? Não. E a peste negra na Europa? Agora, hoje, um vírus se espalha rapidamente pelo mundo todo. Culpa dos aeroportos, mas problema deles. Importante é que se cumpra a palavra. Então, são eventos em nível global. Para você saber se o que acontece, para você analisar um evento histórico e atribuir esse evento uma qualidade de sinal do fim dos tempos, você tem que saber se ele está acontecendo em nível global. Ok? Não é em nível local. Muito bem. Então, nós fizemos uma análise sobre a estrutura dos selos. Nós fizemos uma análise agora sobre o alcance dos eventos, em um alcance global. Tá? E agora nós iremos fazer uma análise breve sobre alguns conceitos desses selos. A gente já viu o que são os selos na aula passada, não vou me deter muito sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção pelo fato de que são cavalos e seus cavaleiros. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos e seus cavaleiros. Por que cavalos e por que cavaleiros? Porque para o povo do Oriente Médio da Antiguidade, pronto, compare aí um cavalo a um tanque de guerra. Tá? Se o Apocalipse fosse escrito a partir de hoje, talvez a figura usada seria um tanque de guerra, ou um caça, porque era um instrumento era o maior símbolo de força bélica do antigo Oriente Médio, era o cavalo. Por isso que o salmista diz que uns confiam em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor. Então o cavalo ele é usado como uma figura de guerra, de força, de poder. Quer dizer, o exército que mais tinha cavalaria é o que tinha maior chance de ganhar uma guerra, de vencer uma guerra. É o exército que tinha maior número de cavalaria. Então, por isso que Deus usou essa figura, para mostrar que isso faz parte desses eventos catastróficos que antecedem a volta de Cristo, e ele tirou de uma situação de guerra, porque de fato é uma guerra. Essa guerra começou quando? Quando começou essa guerra? Existe uma guerra no mundo espiritual?
defina guerra, inimizade, é ou não é? Quando foi a primeira vez na Bíblia que apareceu a palavra inimizade? De lá para cá a coisa desandou. É guerra, guerra e guerra. E o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse tem essa nuance de, em alguns capítulos, ele mostra a coisa nua e dura que vai acontecer. Ou seja, os eventos. E depois ele mostra o que está por trás desses eventos. Uma guerra, por exemplo, quando fala no Apocalipse capítulo 13 da besta que emerge do mar, fala da besta que emerge da terra, etc. Só que antes ele mostra o que está por trás dessa besta, no capítulo 12, que é o dragão. Então o Apocalipse ora mostra o evento, ora mostra o que está por trás do evento. Tá? Então, guerra. O cavalo ele é um símbolo de guerra. Muito bem, vamos analisar então esses 4 primeiros selos. O estudo de hoje é basicamente os 4 primeiros selos, que são os 4 cavalos. Vamos analisar o primeiro selo, que é o primeiro cavalo, o primeiro cavaleiro. Vi quando o cordeiro, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Voz de trovão dada a solenidade. Quando a Bíblia em Apocalipse fala sobre trombeta, trovão, terremoto, relâmpagos, mostra o nível de gravidade da situação. Versículo 2. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Muito bem, quem é esse cavalo branco? E o seu cavaleiro? Quem é o cavalo branco e o seu cavaleiro? Os teólogos se dividem em 3 posições a respeito do cavalo branco. Uns acham que é o anticristo. Por quê? Porque o cavalo vermelho, guerra, cavalo preto, crise econômica, cavalo amarelo, mortalidade em nível global. Então, são eventos catastróficos, então eles pressupõem que o primeiro cavalo, então, é o anticristo, porque é o que comanda tudo isso. Existe uma outra ala de teólogos que dizem que esse cavalo branco aqui é o evangelho, porque o evangelho sai vencendo para vencer. Bom, nós não pensamos assim. Eu enxergo de outra forma. Por quê? Eu acho que esse cavalo branco aqui, o seu cavaleiro, refere-se à pessoa de Cristo. Tem base bíblica para isso? Tem. Sempre que você executar uma cobra, uma serpente, você tem que evidenciar o instrumento de execução. Então, provar que você está falando aquilo. Então, abre Apocalipse capítulo 19. Versículo 11. Apocalipse 19, 11. Todos encontraram? Alguém que tem a voz de trovão, por favor, nos auxilie com a leitura do texto. Então, dentro do livro de Apocalipse, quem é o cavalo branco e o seu cavaleiro? Refere-se a quem? A fiel testemunha. Vamos saber quem é essa fiel testemunha. Continua no versículo 12. Versículo 12. O que diz o versículo 12? Os seus olhos são chama de fogo. Lembra do capítulo 1 de Apocalipse? A sua cabeça há muitas diademas. Quer dizer, um reinado, um governo. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama... Então, quem é o cavaleiro do cavalo branco? Jesus. João 1:1. Mas vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Verifiquemos com mais propriedade as veracidades dessa assertiva.
Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Lembra que o cavaleiro do cavalo branco é a fiel testemunha? Dúvida? Tem alguma dúvida ainda de que o cavaleiro é Jesus Cristo? Então voltemos para o Evangelho. Apocalipse 6. Então, vejamos. Então, o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Isso dentro do próprio texto ficou claro. Então, veja, quando você for interpretar um texto bíblico, antes de você analisar outros livros da Bíblia, você tem que descobrir o significado dentro do próprio livro. Isso é uma regra básica de interpretação bíblica. Mas existem outros versículos da Bíblia que fortalecem esse argumento. Salmo 45, por exemplo. Então, quando vires alguém falar que é o anticristo, certamente já temos o instrumento de execução do argumento. Acharam o Salmo 45? Versículo 3 em diante. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória, a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse versículo aqui se cumpriu em quem? Segundo Hebreus capítulo 1. Jesus Cristo. Isso demonstra, fica claro então que o cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo. Então volte para Apocalipse capítulo 6. Por que o primeiro cavaleiro é Jesus? Apocalipse 6. Por quê? Porque o primeiro cavaleiro é Jesus Cristo. Simples, porque sempre que Deus vai trazer uma má notícia, Ele mostra quem está no controle. Sempre que Deus vai trazer uma má notícia, Ele mostra quem está no controle. Então, antes de começar a falar das desgraças que vão vir sobre o mundo, o capítulo 4, o capítulo 5 mostra quem está no trono, governando. E antes de começar a falar de forma mais detalhada sobre essas desgraças, Ele mostra quem está comandando toda a situação. Aquele que sai vencendo para vencer. E por que Deus faz isso? Porque Ele quer que a igreja saiba que nada foge ao controle de Deus. Então, quando começar a acontecer esses sinais, não nos desesperemos. É essa a mensagem. Para nós não entrarmos em desespero. Quando acontecer os sinais do fim, se tem um povo que não precisa entrar em desespero, são os crentes. Porque eles têm que saber que existe um cavaleiro do cavalo branco que sai vencendo para vencer. O arco e a flecha significa que ele que dá o pontapé inicial para atingir o seu alvo, o seu plano. Então, os outros cavalos, eles vão obedecer à ordem do cavaleiro branco. Então, quem manda guerras e rumores de guerra? Quem comanda toda a história da humanidade? É Deus. Alguns se escandalizarão ao ouvir isso pela internet, que eu estou dizendo que é Deus que controla tudo. Mas desde que eu esteja sendo fiel ao texto bíblico, não me importa. Voltemos ao Evangelho, Apocalipse capítulo 6. Versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Por quê? Porque ele é um rei soberano, é rei dos reis, eterno e imortal. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Não tem como ser o anticristo isso aqui. Não tem como ser o anticristo. Que Deus não vai ficar dando coroa para o anticristo vencer. Muito bem. Agora vamos para o segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho,
e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Alguns teólogos, até reformados, acreditam que esse cavalo vermelho, essa matança, se refere à perseguição da igreja. Não, o texto não está falando de alguém perseguindo os santos, está falando dos homens matarem uns aos outros. Então não é a perseguição da igreja que ele está falando. Que tipo de evento é esse em que os homens matam uns aos outros? Guerra. Por isso que esse cavalo ele é vermelho. Que o vermelho simboliza o quê? Sangue. Tirar a vida uns dos outros, tirar a paz da terra. E não é a paz de um país, não é um país contra o outro, é tirar a paz da terra. Uma grande espada, um fuzil, uma R-15, né? Uma dinamite, o que mais? Quem conhece armas aí, só para eu me escandalizar? O que mais? Aí o Marcinho apelou logo para Hiroshima. 12? Carabina. Carabina é um carro? Ontem teve uma chacina em São Paulo, não é? Então, ainda bem que vocês não moram em São Paulo, moram em Diadema. Eu estou ali quase na divisa, mas já peguei São Paulo, já entro morrendo de medo. Meus irmãos, espada grande. Por quê? Quando eu falo dessas armas, porque naquela época não existia arma de fogo. O grande símbolo da guerra era a espada. Bom, de acordo com as palavras de Jesus, quando que haverá esse tipo de evento em nível global? Jesus em algum momento falou sobre isso? Guerras em nível global? Sim. Abramos nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus capítulo 24. Todo mundo encontrou? Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isto é o quê? Daí para trás, tudo isso que acontece é princípio das dores. Então, nós podemos dizer com muita tranquilidade que o cavalo vermelho são as guerras em nível global. E é o fim? Não, não é o fim. Princípio das dores. E veja que interessante você notar que... Eu quero que vocês prestem atenção nisto. Até o versículo 7, as nações estarão unidas ou divididas? Divididas. Quem tem entendimento para ler, entenda. Estarão divididas. Agora, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de quais nações? Então elas estarão unidas com um propósito. Nesse versículo 9 elas já estão unidas. O que aconteceu do 7 para o 9? Muita coisa. Aconteceu o surgimento do anticristo, que ele vai falar com mais detalhe a partir do versículo 15 de Mateus 24. Porque esse anticristo vai unificar as nações. Através de um sistema político unificado, que é uma das bestas, que emerge do mar, que tem 10 diademas, que simboliza governo. Mas antes que essas nações se unam para perseguir a igreja, em torno do anticristo, primeiro vai acontecer o evento do cavalo vermelho, que é o quê? Guerras. Muito bem, meus irmãos. Ficou claro que o cavalo vermelho são as guerras e diz respeito ao princípio das dores. Ficou claro? Alguma dúvida? Então voltemos para Apocalipse capítulo 6.
Quando algum incircunciso falar para vocês, mas guerra sempre teve no mundo, o que vocês vão dizer? Criatura, com amor, é claro. Criatura. Esse texto está falando de guerra em nível global. Vai tirar a paz da terra. Da terra. Muito bem. Deixa aí Apocalipse capítulo 6. Bom, vamos lá. Sempre houve batalhas ali na região da Mesopotâmia, né? Em torno de terras, as tribos brigavam ali. Depois houve batalhas ali com os Ixos e depois com os egípcios, naquela região da Mesopotâmia. Depois houve grandes batalhas com o surgimento do Império Assírio, né? Depois do Império Assírio veio qual império? A Babilônia, não é? Depois da Babilônia veio qual império? Quem tem entendimento da revista da Escola Dominical, para entender, que entenda. Medo-Persa. Depois do Medo-Persa, qual foi o império? Gregos. Depois dos gregos, romanos. Depois dos romanos, aí tem que voltar a gente tem que voltar lá para as primeiras letras. Mas veja, são impérios que dominam uma região, uma localidade grande, mas nunca foram batalhas em nível global. Eles vão expandindo e conquistando terras. Pega um país e escraviza, vence aquela batalha, vence outra batalha, vai expandindo terra. Mas nunca foi uma batalha entre todas as nações. Quando foi na história da humanidade que aconteceu uma guerra em nível global? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Pergunto para os irmãos, com muita tranquilidade e maturidade entre nós, podemos dizer que esse sinal já cumpriu-se? Sim. Já aconteceu guerra em nível global no mundo? Então pronto, já aconteceu esse sinal. Pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. Mas não precisa mais acontecer. É isso que eu quero dizer. Não é necessário mais acontecer para se cumprir o sinal. É o que, João? Eu acho que não vai acontecer mais. Eu acho que não vai. Porque se for acontecer uma terceira guerra mundial, ninguém vai ficar mexendo com 38, com facão. Tudo bomba nuclear, né? Explosivos nuclear. Imagina, um país quiser destruir um outro país, eles jogam uma bomba química, uma bomba. Hoje, se acontecer uma guerra mundial, acabou. Alguém levantou a mão. Até teve brasileiros que foram para lá. Eu conheço um coronel de 90 e poucos anos, que é lúcido ainda, que ele me conta detalhes de soldados brasileiros que foram enviados. O envolvimento do Brasil, envolvimento direto, e que até um determinado tempo o Brasil quase se alia ao lado oposto inimigo. Depois tem toda uma história, mas o Brasil, a Argentina, foi uma guerra mundial. Agora, o envolvimento maciço aí foi dos aliados, Estados Unidos, Alemanha, etc. Mas todos os países tiveram que tomar uma posição. Houve uma guerra mundial. Agora, é claro que nem todos os países se envolveram de forma maciça como os maiorais da época, mas foi uma guerra em nível global. Os continentes estavam envolvidos nisso. Ok, meus irmãos. Vocês querem mais uma guerra? Tá bom, né? Já chega de guerra. Então, é com muita tranquilidade que nós enxergamos que o cavalo vermelho, esse sinal, esse segundo selo já aconteceu. Pode acontecer de novo? Pode. Mas o sinal em si já cumpriu-se. Então vamos seguir. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Eu quero que vocês decifrem o que significa isso.
com base nas palavras-chave. Para você descobrir o significado de um texto, você tem que separar as palavras-chave desse texto. Então vamos lá. Quais são as palavras-chave? A cor preta, o preto, balança, trigo, o que mais? Cevada, denário, que é uma moeda, azeite e vinho. Não danifiques. Do que ele está falando? Olha só, balança serve para quê? Para pesar. Trigo e cevada são o quê? Alimentos. Azeite e vinho também. Não danifiques o azeite, ou seja, vamos poupar o azeite. Porque a coisa está preta. Por que a cor preta? Do que ele está falando? O quê? Não. Alimento, em escassez de alimento. A fome está no outro, gente, aqui, ó. Quer ver? Olha só. Está no quarto selo, fome, lá no finalzinho. Versículo 8, no finalzinho, está falando, para matar a espada pela fome. É claro que havendo crise econômica vai ter fome, mas não é o ponto principal. O terceiro selo está falando de uma crise econômica. Em que país? No mundo. Então, cavalo preto com a balança na mão. Balança tem a ver com feira, com mercado. E ele diz, uma medida de trigo seria um quarto. Alguns estudiosos dizem que essa medida de trigo equivale a mais ou menos o suficiente, junto com as 3 medidas de cevada, o suficiente para fazer um pão. Um pão, que não tem, a gente já pensa em pão francês, né? Que nós somos viciados nessas coisas. O pão aqui não é o pão francês. Naquela época não existia pão francês. Era um pão que dava para uma família, só que para a refeição de um dia só. Era um pão para a refeição de um dia. Se for uma pessoa só, dá para sustentar o dia inteiro. Mas se for uma família grande, naquela época existiam famílias grandes? Só que sim, não é só que não, como diz os adolescentes. É só que sim, é só o que tinha, não é? Só o que tinha era a família grande. O que ele está dizendo? Veja, ele está dizendo o seguinte, que com 1 quarto de trigo e 3 quartos de cevada, que dá para fazer um pão, para você comprar esse pão, tinha que ser com salário de um dia. Porque o denário é o salário de um dia. Trazendo para os nossos dias, o que seria um salário de um dia? Nós teríamos que, eu não sou contador, né, mas teria que pegar 30 dias, pegar o salário mínimo, dividir aí pelos dias úteis, né? Mais ou menos. Ficaria em torno de R$25. Já pensou, gente, no dia em que uma broa de milho, sabe aquelas broas de milho assim, custa R$25? É claro que ele não está sendo exato. É simbólico. É para dizer que vai haver uma crise econômica global. E ele fala assim, não danifiques o azeite, ou seja, quando a mãe fala para a criança, não deixa cair comida no chão, porque as coisas estão difíceis. Não é assim? Não desperdice. Vocês percebem que Deus ele é tão bom, tão bondoso, que Ele nos ensina com coisas simples assim? A gente olha para Apocalipse e pensa assim, e agora? Parece a teologia do Chapolin. Quem poderá interpretar? Não é assim? Mas Jesus, ele pega coisas do dia a dia, gente, para nos ensinar. É claro que em Apocalipse tem coisas difíceis também, mas também, às vezes é bicho de 7 cabeças, de 10, mas às vezes não. Vejamos, essas piadas de pastor ninguém entende, né, gente? Ninguém entende piada de pastor. As medidas. Alguns estudiosos acham que essa medida, porque essa palavra aí já vem para o latim. Só aparece nesse versículo essa palavra grega, de toda a Bíblia. Por isso a dificuldade de entender, de definir. Alguns acham que é 1 litro, outros acham que é 1 quarto, porque é difícil. Mas o importante é crise. Meus irmãos, vocês acham que hoje é difícil ter uma crise global de forma que atinja todos os países?
Não. Por causa da globalização. É tanto, a economia está tão interligada que os países estão ligados um no outro o tempo todo no que diz respeito à bolsa de valores, ao valor da moeda, investimentos, etc, etc. Se acontecer um atentado em Nova York, isso já atinge o dólar, já atinge a bolsa de valores, já atinge outros países, os investidores já ficam com medo. Não é assim? Se a carne não presta, a carne é fraca, outros países já fazem embargo, já ficam com medo, não é assim? Porque está tudo interligado. Tudo interligado. Eu acho que nós já estamos nele. Porque não existe um país que, desde 2008, não existe um país que esteja bom das pernas. Não existe um país que diga assim, olha, eu estou tão bom economicamente que se eu quiser nem precisarei de vocês. Não existe um país que está tão bom financeiramente, economicamente, que pode dizer assim, se eu quiser eu posso viver minha independência e sem nenhuma relação comercial com vocês. Não existe. É tanto que a crise da Europa aí, expulsaram a pobre coitada da Grécia, lembra aí daquela confusão? Vai, expulsa, vai, não vai, vai, não vai. Aquela confusão lá da Grécia por causa do euro. Existiu, ou está existindo, ou vai continuar existindo uma crise econômica global. Segundo os governantes brasileiros, até um dia desses, só o Brasil que não. Só o Brasil que não. Hoje nós estamos sentindo que o Brasil foi sim atingido, tanto pela corrupção interna, como também pelas questões internacionais. Então, na minha opinião, esse selo já se cumpriu também. Crise econômica global. Pode se intensificar? Pode se intensificar, mas ela já atingiu o mundo, a crise. Vamos para o quarto selo. O quarto selo. Eu falei da crise econômica em nível global, agora nós vamos falar do quarto selo, e aí ele vai apontar coisas mais específicas. O quarto selo, ele vai falar, eu quero que vocês interpretem para mim o quarto selo também. Não é melhor assim, gente, do que eu dar comida pronta? Vamos aprender a cozinhar juntos. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. A palavra grega para amarelo aqui é kloros. Cloro, vem do cloro. O cloro vem dessa palavra, na verdade. É um amarelo esverdeado. É o que para a medicina seria o pálido, uma pessoa pálida. O que uma pessoa pálida representa? Está ruim, né? Está doente, enfraquecida. Então vamos lá. E o seu cavaleiro, sendo este chamado de... Qual é o nome que dá para esse cavaleiro? Morte. E o inferno, essa palavra inferno aqui, gente, é a palavra grega Hades. Vocês lembram que a palavra grega Hades pode significar tanto sepultura, pode significar lugar dos mortos, ou pode significar lugar dos mortos ímpios? Vou repetir. Hades, na Bíblia, pode significar sepultura, simplesmente, foi para o pó, ou pode significar lugar dos mortos, em geral, todos que morreram, ou pode significar lugar dos mortos ímpios. E como saber, pastor, qual? O contexto, os versículos que estão circundando esse versículo vão te ajudar a interpretar. Pelo contexto aqui, ele está falando de diabo, de demônio, de Satanás, de lago de fogo, ele está falando sobre isso? Então esquece o inferno como nós conhecemos. Quer dizer, não sei se alguém conhece, mas esquece o inferno como tal, porque não é esse que ele está falando. Vamos para as duas opções que sobraram, a sepultura e lugar dos mortos. Será que ele está falando da mansão dos mortos, da sepultura? Vamos ver. Então, sendo este chamado morte, e o Hades o estava seguindo. Então, na minha opinião, isso aqui se refere ao lugar dos mortos, ou seja, a morte é uma forma metafísica. Forma metafísica. Uma metáfora, gente, não é metafísica, não. É uma forma através de uma metáfora para dizer que esse Hades aqui se refere às mortes em geral, às pessoas que morreram. Tá? E foi-lhe dada autoridade sobre quarta parte da terra para matar,
a espada. Em nível global, mas quando ele fala a quarta parte, ele está falando de quantidade de pessoas, tá? Não é que vai ser uma parte geográfica, que é a quarta parte da terra, não. Vai ser um evento em nível global, mas que vai atingir um quarto dos homens, uma quarta parte da humanidade, em termos de quantidade de pessoas. Foi-lhe dada autoridade para matar a espada. Mas é guerra de novo? Não. Guerra está lá em cima, cavalo vermelho. Espada aqui simboliza violência. Com que autoridade eu interpreto desse jeito? Estou empurrando a interpretação no texto? Não. Versículo de número 4, finalzinho, as duas últimas palavras do versículo 4. As duas últimas palavras. Grande espada. Então a primeira espada é uma grande espada, a segunda espada é uma espada comum. Então a primeira espada é uma espada de guerra, é uma grande espada, proporções gigantescas. A segunda espada, espadas tão simplesmente. Então, para matar a espada, pela fome e pela mortandade. Mortandade tem a ver com pestes. Tá? Mas ele vai explicar com mais ênfase dizendo por meio das feras da terra. Mas vamos pegar um de cada vez. Vamos para a questão da fome. Volte para Mateus 24. Mateus 24. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Essas guerras e rumores de guerras no Apocalipse é simbolizado através do quê? Cavalo vermelho. Muito bem. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, cavalo vermelho. E haverá fomes. O que é esse fomes? Qual o cavalo aqui? Os dois. O preto, crise econômica, e o outro, que é o verde, o amarelo esverdeado, né? Que é traduzido como amarelo. São fomes mais especificamente, né? Apontado de forma específica. Os dois estão inclusos aí. Então, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo são eventos que acontecem do versículo 8 para trás. Princípio das dores. Vocês entenderam, gente? Cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho são eventos em nível global que dizem respeito ao princípio das dores. Mas ainda não é o fim. Então vamos voltar. Eu só estou localizando vocês dentro da história, de acordo com o texto de Jesus. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Esse Hades aqui, esse inferno do Apocalipse 6, simboliza o quê? Lugar dos mortos, ou sepultura. Estava seguindo, quer dizer, foi lhe dada a autoridade de matar a espada, que significa violência. O nível da violência vai aumentar. Violência urbana. Depois, a fome vai aumentar. Depois, as epidemias, com a mortandade. E por meio das feras da terra. Feras da terra. Eis a questão. Eis o mistério. O que seriam essas feras da terra? O que são feras na Bíblia, gente? O que são feras da terra na Bíblia? Dê um exemplo de feras da terra na Bíblia. Sem medo de ser feliz. O quê? Não, na Bíblia. Um texto bíblico que fala de feras da terra. Se vocês responderem errado,
eu vou corrigir, mas ninguém nem vai perceber. O leão é uma fera da terra? O leão? É. Serpente é uma fera da terra? Sim. O urso é uma fera da terra? Sim. São os animais, gente, de forma geral. São as feras da terra. Tá? Animais selváticos. O que o texto quer dizer com isso? Quer dizer que nos últimos tempos Deus vai colocar um espírito de loucura no cérebro dos leões e os leões vão sair da selva e vai matar as pessoas? Que pessoas? Só se for os africanos, australianos, alguma região do Brasil que tem mais contato com o interior, com a mata. E os grandes centros que não têm esse contato? E o ser humano hoje não consegue controlar os animais com armas, com calmantes, etc. Meus irmãos, entendamos. Da onde vêm as grandes epidemias? Dos animais. A febre, não é febre, gente, a gripe aviária veio da onde? Das aves. Gripe aviária, gripe suína, gripe, o que mais? Quais são as gripes? As epidemias que surgiram do macaco, por exemplo, cite uma. Febre amarela, o que mais? AIDS. Vocês estão percebendo? No Brasil. Vocês estão percebendo de onde vêm esses grandes surtos de epidemia? Surgem dos animais. Surgem daquilo que a Bíblia chama de as feras da terra. Por isso que Deus deixou para falar sobre as feras da terra junto com mortandade. Tá? Que tem a ver com peste, no finalzinho. As pestes que a Bíblia fala. Então, isso permitam-me perguntar uma coisa para vocês. Já está acontecendo epidemias em nível global? Sim. Tem como impedir que uma epidemia de um país vá para o outro? Não tem como impedir. Qual foi aquele surto que teve no Brasil recentemente na época das Olimpíadas, que os americanos ficaram com medo, mas não teve jeito, foi para lá também? O Zika. Esse é Zika, não é? Ninguém entende as piadas de pastor. Não vou mais falar piada de pastor, que ninguém entende. É um vírus que é Zika. Só os entendedores dos mistérios entendem. Meus irmãos, ficou claro? Os 4 cavalos do Apocalipse são eventos que se enquadram em que momento da história? Dentro das palavras de Jesus. O fim ou o princípio das dores? O princípio das dores. Esses eventos já aconteceram? Podemos dizer isso com segurança? Sim. Então nós já estamos vivenciando de forma prática e real o princípio das dores? Sim. Então, da onde eu tiro que depois do 4º selo, antes do 5º selo, vem o anticristo? Da onde eu tirei isso? Volte para Mateus 24. Mateus 24. Vamos encontrar os cavalos aqui? O vermelho, o amarelo e o preto. Vamos tentar encontrá-los? Versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Que cavalo é esse? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Que cavalo é esse? Vermelho de novo. E haverá fomes. Que cavalo é esse? O amarelo e o preto. Fomes, amarelo e o preto. E terremotos em vários lugares. Terremoto, esse sinal que já aconteceu, ele não, onde ele está descrito? Ele
está descrito no cavalo amarelo. Como assim no cavalo amarelo? Porque o cavalo amarelo, meus irmãos, ele simboliza a morte, lembra? Ele se chama morte, mas morte de forma geral, de forma global. Ah, pastor, isso é muito genérico. Não, ele está falando do aumento da mortalidade. Ele está falando que vai acontecer eventos catastróficos em que vão morrer milhares de pessoas de uma vez só. E já aconteceu esses terremotos? Sim, aconteceu um terremoto no fundo do oceano, porque também é um terremoto, só muda de nome, é maremoto, mas aconteceu. Em 2001. Aonde foi? Tailândia. Tailândia e os países vizinhos. Morreu quantas pessoas? São 5? Eu não lembro, mas com certeza passou dos 1.000. Se eu não me engano, passou dos 10 mil. Se eu não me engano, eu posso estar chutando. Eu ainda acho que estou chutando por baixo. Ele está falando de eventos assim que vão morrer muitas pessoas. Não é um tremor de terra, é um terremoto. Então ele está dizendo o seguinte: ele está somando terremotos, pestes, epidemias, fome e violência urbana. Isso vai fazer com que haja uma queda. Um aumento da mortalidade em nível global. Ok? Vocês estão assustados? Eu também estou assustado. Estou parecendo com cara de assustado? Não? Tenho que fingir mais. Vamos voltar para o texto. Nós ainda temos 2 minutos. Mateus 24. Não saiamos de Mateus 24. Vamos lá, versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Que cavalo é esse? Vermelho. Haverá fomes. Que cavalo é esse? Preto e o amarelo. E terremotos em vários lugares. Que está dentro do cavalo? Amarelo, que é o aumento da mortalidade. Versículo 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, esses cavalos aí já aconteceram. Versículo 9. Então, agora esse então aí em grego, indica uma sequência. Agora o próximo passo, o próximo evento a vir, então sereis atribulados e vos matarão. Isso já está acontecendo? Não, em nível global não. Os crentes estão morrendo em nível global? Os crentes estão sendo perseguidos em nível global? Só em alguns países fechados. O que Jesus, meus irmãos, ele não vai gastar um capítulo inteiro para falar de eventos assim, que aconteceu lá numa tribo, morreu alguns crentes. Ele está falando de coisas de nível global. Os sinais da vinda de Cristo é de nível global. Deus não ia gastar um capítulo da Bíblia para falar do que aconteceu num país da África ou num país não sei de onde. Vocês entenderam? Então, isso ainda não aconteceu. Mas pelo que nós estamos percebendo, é a próxima coisa que vai acontecer. É ou não é? Pela sequência do texto, não é a próxima coisa? Guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Cavalo vermelho já aconteceu? Guerra mundial? Já. Epidemias em nível global já aconteceu? Já. Terremotos catastróficos que matam milhares de pessoas já aconteceu? Já. Aumento da violência já aconteceu? Já. Crise econômica mundial já aconteceu? Já. Então o quê? Então os crentes vão ser perseguidos em nível global. Como que nós sabemos que é em nível global? Vamos continuar lendo o texto. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todas as nações estão odiando os crentes a ponto de matar? Ainda não. Mas é o próximo passo. Então vai chegar um momento da história em que essas nações que até então estavam nação contra nação, vai chegar um momento que elas não vão mais estar uma contra a outra, elas vão se formar. Vai chegar um dia, escuta o que eu estou falando para vocês. Haverá um dia em que as nações se unirão, talvez vão colocar alguma sigla, Organização das Nações Unidas, não sei. Mas vai chegar um dia que elas vão se unir. Economicamente, politicamente, elas vão se unir. Depois que elas se unirem, vai surgir um líder que vai governar essas nações. Então, de acordo com Apocalipse 13, vai haver um sistema político unificado no mundo. Já existe um sistema político, pelo menos a ideia de um sistema político unificado no mundo, já existe? Já existe. Então, essa besta aí já nasceu, viu? Essa besta do Apocalipse, que é a besta que emerge do mar, que é um sistema político global, ela já nasceu. Cadê o anticristo?
É a próxima coisa para nascer. O que está faltando? Nada mais. Não está faltando mais nada para ele surgir. Então pode ser que amanhã que ele surja. Eu estou exagerando, estou fazendo sensacionalismo. Ninguém tem tempo para fazer sensacionalismo. A gente tem que pregar a palavra. Pode ser que ele surja amanhã, pode ser que ele surja daqui a um ano. Mas o ambiente, o mundo está preparado para ele surgir. Ficou claro, meus irmãos? O mundo já está preparado. Então, esses são os 4 selos do Apocalipse, os 4 cavalos e cavaleiros. Por favor, tenham bons sonhos. Não haja entre vós pesadelos. Por favor, eu não quero estar dormindo 3 horas da manhã e o telefone toca. Pastor, eu tive um pesadelo, ora por mim. Porque essas mensagens aqui é para conforto para a igreja. Para nós ficarmos em alerta. Mas para nós sabermos que o rei está voltando. Vocês lembram desse hino, desse cântico? Lembra, Joel? O rei está voltando, o cântico. Ele é pré-milenista, dispensacionalista. Mas pelo menos o refrão é bíblico, né? O rei está voltando.